Em uma cerimônia rápida, o primeiro indicado no terceiro governo de Lula para o Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin Martins, tomou posse na corte nesta quinta-feira. Confira todas as informações de Brasília, Yasmin Costa. A cerimônia seguiu todo o protocolo. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, foi quem conduziu os trabalhos. Acompanhando a posse, dentro do plenário, estavam 350 convidados. Entre eles, o presidente Lula, os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, além de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, da Advocacia Geral da União e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Nas poltronas do STF, muitas autoridades. Boa parte dos ministros de Lula e a base do governo no Congresso participaram da solenidade. Zanin foi levado ao plenário pelo ministro André Mendonça, que tem menos tempo de Supremo, e o ministro Gilmar Mendes, o mais antigo da corte. O novo ministro da mais alta corte de justiça do país fez o juramento. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. A presidente do STF fez uma breve fala e encerrou a sessão. Desejando-lhe muita felicidade no exercício da jurisdição constitucional e também de todos os mistérios, de todas as atribuições cometidas ao ministro desta casa. Eu estou convicta de que Vossa Excelência, com a sua cultura jurídica, seu preparo técnico, sua experiência e sua extrema alianeza, enriquecerá sobremodo este colegiado. O novo ministro Cristiano Zanin vai começar a participar dos julgamentos presenciais no STF a partir da próxima semana. Ele vai assumir pelo menos 520 processos que estavam sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. A maioria desses processos trata de temas de direito administrativo e direito público, além de casos envolvendo o direito tributário. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, elogiou o novo ministro do Supremo. O ministro Zanin, além dos requisitos constitucionais, do notável saber jurídico, da reputação ilibada, mostrou na sua trajetória profissional ter muita coragem. E o Supremo Tribunal Federal julga causas difíceis e, portanto, ter um ministro que tem coragem de se posicionar de acordo com a lei, mesmo em instantes de muita contradição, de muita polêmica, é um atributo importante. Então, eu acho que o ministro Zanin vai dar uma grande contribuição à trajetória do Supremo, exatamente reunir experiência jurídica, conhecimento técnico e coragem para cumprir a missão. Ex-advogado e amigo pessoal de Lula, Cristiano Zanin deve participar das sessões da primeira turma do STF. Dessa forma, ele fica longe dos processos da Lava Jato, que são julgados pela segunda turma da Corte. Pois é, mais um giro com os nossos comentaristas, agora também conosco a Amanda Klein. Amanda, bem-vinda. Acho que esse ponto é um ponto interessante, né? Ele não vai ficar na turma responsável por julgar as ações da Lava Jato, mas de qualquer forma ele foi muito exaltado pelos agora colegas de corte. Tiago, bom dia a você, Beraldo, Lívia, bom dia à nossa audiência. É isso, foi até um dos movimentos feitos antes do Zanin ser indicado por Lula, justamente para abrir caminho para essa indicação. O Toffoli muda de turma, sai da turma da primeira, vai para a segunda turma, vai para a turma que julga a Lava Jato, justamente para abrir caminho para que Zanin entre no STF na turma que não lida diretamente com os processos da Lava Jato, que eram tidos um pouco como um impedimento para que ele participasse. Não que o Zanin não possa participar, ele tem que se declarar suspeito. Então, depende do processo, depende da capa do processo, se o envolve diretamente ou não. Agora, eu gostaria de comentar, Tiago, a suprema ironia contida nessa cena. Não deixa de ser muito interessante observar as reviravoltas da vida e as reviravoltas principalmente da política. Há menos de 2 anos, o Zanin era advogado de um preso, que era o Luiz Inácio Lula da Silva, que estava inelegível e não havia a menor possibilidade no horizonte próximo de que ele pudesse voltar, não só a ficar solto, mas também a voltar a ser elegível e voltar a ser presidente da República. Depois
de uma dessas reviravoltas protagonizadas pelo Supremo Tribunal Federal, Lula volta à cena política, é eleito e Zanin indicado para o Supremo Tribunal Federal. E o algoz de Lula, que era o Sérgio Moro, que queria muito essa vaga para o Supremo, não só não é indicado pelo Bolsonaro, cai no ostracismo durante um tempo, depois ensaia uma candidatura à presidência da República, acaba saindo para senador e agora corre o risco de perder o mandato pelo Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, para mim, essa é a suprema ironia. O segundo ponto a ser comentado, a cerimônia foi breve, mas os conchavos, os convescotes em Brasília duraram noite adentro, porque depois teve um jantar disputadíssimo com a participação de centenas de convidados e convites caros para prestigiar Zanin. E aí, os principais candidatos à próxima vaga do STF, que se abre agora no segundo semestre com a saída de Rosa Weber. Estavam todos lá na primeira fila. Tem o Jorge Messias, que é advogado-geral da União hoje de Lula, o Bruno Dantas, do TCU, o próprio Flávio Dino, que vimos na reportagem, ministro da Justiça, não posso esquecer ninguém, Luiz Felipe Salomão, tinha até anotado os nomes aqui para não esquecer ninguém, do Superior Tribunal de Justiça. Sim. Então, estavam todos ali, o pessoal já de olho na próxima vaga, na expectativa de poder. Chegar nesse ponto, chegar a ser ministro do STF exigiu muita articulação, né, Beraldo? Mas agora o trabalho mais difícil começa a partir dessa posse. Ele herda mais de 500 processos que estavam sob a guarda de Ricardo Lewandowski. E entre os principais, e talvez um dos primeiros a serem discutidos, a serem julgados, é o que trata da validade do modelo de juiz de garantias. Um processo que se arrasta há muito tempo na Suprema Corte. E outros também, como a lei das estatais, ações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia de Covid-19. Quais são suas expectativas em relação à atuação de Zanin? Lívia, não exigiu articulação do Zanin, não. O Zanin só exigiu uma amizade, né? A amizade que ele construiu com Lula, foi apresentado a Lula pelo sogro, Roberto Teixeira, que sequer foi convidado para a cerimônia de posse de Cristiano Zanin, segundo notícias que lemos ontem nos jornais. Zanin chega ao Supremo Tribunal Federal, jovem, vai ficar mais de 3 décadas na corte. O que levou o Zanin até lá, ao contrário da suprema ironia mencionada pela Amanda, aliás, bem-vinda, Amanda, bom dia. Eu vejo isso, na verdade, como uma suprema tristeza, né? A gente vê tudo o que aconteceu com o Brasil, porque, de novo, não há qualquer dúvida sobre o que aconteceu no Brasil durante os governos do PT. Houve corrupção, houve roubo, houve dinheiro em malas, houve dinheiro na Suíça, houve campanhas presidenciais de governadores, de deputados e senadores bancados com dinheiro roubado da Petrobras e outros órgãos públicos. Tudo isso aconteceu. Mas aí vira o cenário político, vira o vento e o judiciário se deixa influenciar por esses interesses políticos. E aí está Lula solto, presidente da República, Cristiano Zanin, que foi seu advogado e somente por isso se torna ministro do Supremo Tribunal Federal. Será confrontado com uma série de desafios, com uma série de matérias extremamente importantes que têm impacto na vida brasileira, na conjuntura social brasileira, e espero que tenha independência, que possa se ater à lei e que faça a migração bem-sucedida de advogado, que é a experiência que ele tem, para ministro do Supremo Tribunal Federal, que é algo completamente diferente.